Super N, primeiras notícias. E hoje a gente recebe aqui no estúdio a oncologista Mariana Cunha Gonçalves para falar sobre o câncer de cabeça e pescoço. Bom dia para você, doutora. Bom dia, Thalita. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, doutora. Obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui para discutir uma coisa que às vezes é tão pouco falada, né? O tipo de câncer que é tão pouco falado. Justamente essa é a minha primeira pergunta. Por que a gente escuta, né, ou ouve tão pouco sobre esse tipo de câncer? Na verdade, Thalita, o câncer de cabeça e pescoço é um nome que a gente dá para um grupo de doenças, um grupo de tumores que estão localizados, né, na cavidade oral, na boca, na língua, no palato, e às vezes a gente ouve falar desses tipos de tumores separadamente, não como um grupo, como a gente está discutindo aqui hoje. Mas talvez até por uma dificuldade de... As pessoas têm um pouco de vergonha, existe um tabu ainda de falar sobre esse tipo de tumores, que às vezes tem algumas deformidades, traz alguns tabus, principalmente com relação à imagem. Pois é, doutora, e a gente tem um dado aqui de que quase 15 mil pessoas vão poder ter câncer de cabeça e pescoço, e que essa doença é mais comum no público masculino acima dos 60 anos de idade. Primeira pergunta para a senhora, esses índices, né, e a gente está falando aqui de quase 15 mil pessoas, esses índices têm crescido ultimamente e tem uma razão dessa doença atingir esse público masculino acima dos 60 anos em maior quantidade? Os fatores de risco, Rodrigo, eles são mais prevalentes nos homens, que diz respeito principalmente ao tabagismo. E quando ele vem associado com o uso de bebida alcoólica, isso se torna pior ainda. Então, na população masculina, esses fatores de risco são mais prevalentes. E por isso o câncer acaba se tornando mais. O homem geralmente bebe mais, né? Se Exatamente. comporta do ponto de vista de saúde, a gente é muito mais desligado que a mulher, né? Sem dúvida. Além, é óbvio, né? A gente está falando de uma doença que às vezes demora muito tempo para se desenvolver. Então, os fatores de risco, acumuladamente, ao longo de anos, a bebida, ao longo de anos, o cigarro, vai trazer esses problemas e geralmente eles aparecem nessa população numa fase mais tardia, numa fase acima dos 60 anos, como você disse aí, como você referenciou. E o tratamento por se tratar de pacientes com uma idade mais avançada, ele fica mais difícil? Thalita, hoje, com a possibilidade, desde que o diagnóstico seja precoce, que a gente tem a possibilidade de diagnosticar mais cedo a doença, felizmente a gente tem possibilidades aumentadas, inclusive com altas chances de cura, o que faz o diagnóstico precoce ser fundamental. Às vezes a radioterapia isolada, às vezes a rádio combinada com tratamento de quimioterapia, eventualmente a cirurgia ou a combinação desses tratamentos podem levar a uma taxa muito alta de cura. Por isso a gente está aqui discutindo, e é importante as pessoas se conscientizarem a procurar as informações, procurar assistência médica para diagnosticar mais precoce, porque isso faz sentido na taxa de cura que a gente vai levar para esse doente. Se for diagnosticado precocemente, tem uma perspectiva de quanto, por exemplo, de cura, doutora? Tudo depende, obviamente, do tamanho daquele tumor, da localização, como eu disse, não é um grupo de doenças, né? Da localização do tumor, mas a incidência pode chegar até 80% de taxa de cura se a gente conseguir pegar essa doença precocemente. E quais são os sintomas? Isso é uma coisa interessante, Thalita, porque muitas vezes a doença no estágio inicial ela é assintomática. E aí o diagnóstico vem às vezes de uma avaliação bem feita do dentista, às vezes começa com uma saúde bucal adequada. As pessoas, a gente tem uma dificuldade às vezes de fazer a prevenção odontológica, a gente acaba tratando os problemas. E às vezes aquela feridinha que não cicatrizou, que está na boca, na língua, às vezes uma dificuldade para deglutir, que está persistente, para engolir, a pessoa está com uma dificuldade para engolir às vezes alimentos sólidos, está passando água, mas não está passando o alimento sólido. Uma rouquidão persistente é um sintoma às vezes muito prevalente, que às vezes é negligenciado por uma questão às vezes de um quadro gripal, uma coisa que persistiu, uma rouquidão maior que 30 dias, às vezes alguns nódulos, caroços mesmo na região cervical, que sinalizam aí para a doença, às vezes que está manifestando com esses nódulozinhos na região do pescoço e que também passa, vai estar persistente, as pessoas vão deixando. São sinais às vezes sutis e que às vezes precisam de uma atenção, principalmente do profissional. A gente conta muito com o apoio da equipe odontológica, que é extremamente importante para avaliação e para manter a saúde bucal adequada. Pois é, gente, a doutora Mariana está falando aqui uma coisa muito importante que muitas vezes passa despercebido, né? Muitas vezes o próprio dentista, numa consulta, quando você vai ali fazer o seu trabalho preventivo, a sua limpeza bucal que você deve fazer
a cada 6 meses ou a cada ano, dependendo da pessoa, muitas vezes, até da possibilidade que cada um tem, mas de repente, numa visita ao dentista, você pode descobrir uma situação dessa, e por isso, inclusive, a importância dessa nossa óbvia prestação de serviço, explicar para você, instruir você que está nos acompanhando, para que você possa buscar um diagnóstico também, se o seu dentista notar algo de diferente que está acontecendo. Doutora, a gente está falando, como a senhora disse no começo da entrevista, de uma série de doenças, porque a gente está falando da região da cabeça e do pescoço, então são alguns tipos de cânceres dos quais nós estamos falando. Mas eu pergunto para a senhora o seguinte, até pela região do corpo, a gente pode entender que esse tipo ou esses tipos de câncer são mais complicados, seriam mais graves do que outros, por exemplo, ou não tem essa de câncer mais grave e câncer menos grave? É uma pergunta frequente, Rodrigo, mas não tem isso não. Eu acho que o diagnóstico, nesse tipo de câncer especificamente, o diagnóstico precoce, como a gente falou das taxas de cura, que são bastante altas, a gente tem a sensação de que a doença é mais tratável. A gente poderia dizer assim, é uma doença que com diagnóstico preciso, com diagnóstico rápido, a gente leva a taxas de curas maiores. E por ser talvez nessa população, como a Thalita disse aqui, perguntou a respeito da idade, se isso interferiria, a gente tem que tirar esses tabus, cuidar melhor, prevenir, procurar ajuda se a doença estiver manifestando, ainda que com sintomas pequenos, sinais que às vezes podem ser com certeza mais associados a outras doenças benignas, mas aí que vale a avaliação do profissional para a gente poder chegar a um diagnóstico mais rápido. A senhora falou em relação ao tabagismo, também a bebida alcoólica, mas o que mais é fator assim, para que essas doenças apareçam? Hoje, Thalita, a gente sabe que a saúde bucal é importantíssima, a higiene bucal, a gente sabe que isso tem interferência, principalmente uma doença que pode acometer com maior frequência as pessoas, os países mais pobres, os países com maiores dificuldades de higiene, porque isso tem associação com a qualidade da higiene bucal. E hoje a gente vê uma incidência crescente do vírus HPV, não é o HIV, é o HPV, que é um vírus que está presente na população de uma forma importante, podendo acometer um grande percentual de pessoas que são totalmente assintomáticas. É um vírus que está presente em maior proporção na região genital, tanto do homem quanto da mulher, e que recentemente a gente tem a implantação pelo Sistema Único de Saúde da imunização, da vacinação, e que sem dúvida vai trazer consequência. O HPV, ele está presente na cavidade oral, pode ser transmitido pelo sexo oral, e isso está elevando a incidência desses tipos de tumores de cabeça e pescoço de uma forma importante. Então, vacinar, imunizar, sem dúvida, de maneira mais importante, os pré-adolescentes, nas meninas, a partir de 9 anos a vacina já está disponível, e nos meninos a partir de 11 anos. Isso faz com que a gente tenha uma queda da circulação do vírus, vai diminuir a incidência do vírus na população e, sem dúvida, isso vai gerar uma diminuição das taxas de câncer, tanto de cabeça e pescoço, quanto os cânceres da cavidade da área genital. Quando começou essa questão da vacina do HPV, doutora, muitos pais ficaram com receio, né, de vacinar as filhas, enfim, principalmente as meninas, justamente por essa questão de achar que estavam fazendo com que essas meninas tivessem já um pensamento em relação à vida sexual mais avançado. Mas isso passa por uma questão de prevenção para uma vida futura, né? Sem dúvida. Eu acho que a discussão hoje deve ser em relação à prevenção, e esse pensamento, eu acho que ele traz, né, para as famílias, deve trazer, pelo menos é o que a gente espera, de um comportamento sexual saudável, de um comportamento de vida saudável, de começar a prevenir antes daquele pré-adolescente, daquele adolescente. Faz parte da educação sexual desses pré-adolescentes. Então eu acho que, ao contrário do que se imaginava até de um tabu, de uma iniciação sexual precoce, acho que isso traz educação, e aonde tem educação tem prevenção, tem resultados de saúde, que é o que a gente está buscando. E o pai e a mãe precisam entender que eles têm que ser amigos do filho, orientar o filho, né, doutor? Acima de tudo, o papel do pai e da mãe nos dias de hoje, em que há uma aproximação das gerações e tal, é justamente esse, né? Sem dúvida nenhuma. Pois é, nós recebemos aqui a oncologista Mariana Cunha Gonçalves, do Oncomed BH, falando com a gente a respeito do câncer de cabeça e também do câncer de pescoço. Dicas interessantes, vou repetir a principal delas aqui, talvez, que para muita gente, assim como para mim foi novidade, fique atento ao seu dentista. Uma simples consulta ao dentista
pode fazer com que você tenha talvez um início de um diagnóstico e sendo diagnosticado logo no começo você vai ter até 80%, quem sabe 90% de chance de ser curado. Doutora Mariana, muito obrigado pela sua entrevista, foi um prazer recebê-la aqui. Obrigada, Thalita, Rodrigo, é um prazer. Eu acho que você conseguiu sumarizar bem aí o que a gente precisa fazer para tentar melhorar ainda mais justamente essa taxa de cura e chegar a um diagnóstico precoce para que todo mundo seja tratado, melhor, prevenido e se precisar tratado adequadamente. Muito obrigada pela oportunidade.